Olá, sejam muito bem-vindos ao Acessos Podcast. Eu sou o jornalista Antônio José e hoje eu tenho a alegria, a satisfação de receber para que a gente possa fazer um bate-papo bacana, descontraído. Ele que é jornalista, comunicador, político, e o filho do seu José da Costa e de Dona Maria José, lá do interior de São Paulo. Eu tenho a alegria, de conversar hoje aqui com o senador Jorge Cajuru. Olá, senador, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Bom, primeiro, Antônio José, me chama de Cajuru, fica à vontade. Eu não sou senador, estou senador, sou empregado público seu, orgulhosamente do estado de Goiás e do Brasil. E fico muito feliz de estar aqui no Acessos Podcast teu, Antônio José, do teu trabalho, do que você representa. Tenho muita admiração por ti, por saber da sua luta, por saber que você é, acima de tudo, uma pessoa especialíssima. Ao dispor, querido. Deus saúde para você e para todos que estão nos acompanhando. Maravilha, muito obrigado. Nascido em 1961, mais precisamente no dia 20 de janeiro, Cajuru é uma figura muito conhecida no Brasil inteiro pelo seu trabalho na comunicação, principalmente na radiofonia desportiva. Cajuru, como é que foi a sua infância lá na cidade de Cajuru? Você já tinha, assim, quando é que surge o interesse pela comunicação? Conte um pouquinho para nós das suas vivências na infância. Isso é muito bom, as pessoas não têm nem sempre a oportunidade de saber desses detalhes. Eu gosto bastante de apresentar aqui os meus convidados, começando pela infância. Primeiro, parabéns de fazer entrevistas dessa forma. A maior parte da imprensa gosta de entrevista só para assunto ruim, só para assunto chato, assunto pessoal. E falar da infância é, para mim, um privilégio. Orgulhosamente filho de uma merendeira de grupo escolar, Dona Zezé, de um padeiro, seu Zezinho, por sinal, o melhor padeiro do interior de São Paulo. Comida na sua casa, então, era bacana. Mamãe merendeira, papai padeiro e as crianças gordinhas. Não só eu sou filho único, né? Uhum. E mamãe fazia sopa no grupo escolar, Olha Messias da aí. Fonseca, lá em Cajuru. Uhum. E a mamãe fazia o caldeirão de sopa para as crianças e em casa, de forma caprichada, todo dia o meu sopão à noite, Olha. com feijão, com macarrão, com legumes, com carne moída. Não tinha nada melhor para mim. Eu não sou desses que dão entrevistas dizendo eu passei fome quando eu era criança. Mentira, quem tem mãe nunca passa fome. Isso é uma bobagem total. Quando eu vejo o sujeito que é artista, entre aspas, nos arquivos confidenciais da vida do Faustão e de outros, eu fico chateado, porque isso é um desrespeito à sua mãe. Mãe não deixa filho passar fome. Sempre dá um jeito. Um filho rico, Antônio José, que levava para a escola a sua lancheira com pão, com manteiga, enfim, com alguma coisa a mais. Eu também tinha esse mesmo direito. A coisa que eu mais gostava na minha vida era 1 litro de refrigerante. Olha. Com um pão que o papai fazia, um pão bengala, né, que é um pão fino, grande. Um pão bengala com mortadela, que eu comprava na casa Malite. Mamãe tinha conta lá, e eu todo dia comia. Enfim, então eu tive uma infância prazerosa e já bem pequeno tinha o dom da comunicação, a paixão por falar, por ver futebol, irradiar futebol com uma lata. Olha. Lá no estádio Dr. Guião, em Cajuru. E, graças a Deus, trabalhando já cedo, com 10 anos eu já tinha um programa chamado As Mais Mais, na Rádio Cultura de Cajuru. Tinha também um programa de esportes. O As Mais Mais era um programa de música, em que eu imitava o Ney Costa, da Rádio Bandeirantes.
Eu já ouvia rádio, adorava rádio. E Aham. trabalhava, porque mamãe já me ensinou desde menino. Eu vendia roupa velha, roupa antiga que a mamãe me dava. Eu ia para as vilas, lembro da Vila Matilde, lá em Cajuru, onde eu Uhum. ia vender roupa. E já com uma carrocinha, eu também ia buscar frutas lá no Toninho Menta, no sítio dele, e vender frutas na cidade. E eu Olha com a que minha beleza. carroça. Então, Aham. foi essa vida prazerosa e aos 12 anos eu já fui para Ribeirão Preto para começar literalmente em rádio, quando eu conheci o meu irmão José Luiz da Atena, na Rádio Renascença de Ribeirão Preto, e aí a vida foi. Então, a sua relação com o Datena, seu conhecimento com o Datena, é desde a infância, né? Sim, Oh, é prazerosamente. uhum. E uma relação de 45 anos com ele, né? Oh, Graças a rapaz. Deus nunca tivemos um desentendimento. Uhum. Ele é um pai para mim, né? Ele não é amigo, não é irmão. O Datena é um pai, Uhum. né? Eu tenho uma gratidão por ele que ela é impagável. Então a gente começou cedo ali em Ribeirão Preto, né? Com a nossa Uhum. vidinha normal. Ele também trabalhou demais. Quem vê hoje o Datena bem não sabe o que ele passou, mas Uhum. ele, a paixão dele pela família era uma coisa bonita, porque o Uhum. que ele queria era não deixar a geladeira vazia. A geladeira tinha que estar sempre cheia, né? Uhum. E morava num apartamento pequeno, né? Uhum. 3 filhos com a grande mulher que ele tem, que é a Uhum. Matilde. Então eu aprendi muito com o Datena, com Sócrates, o doutor Sócrates, não só o craque no campo, mas fora de campo, o craque como ser humano. E aí a Uhum. minha vida foi indo, só conhecendo pessoas boas, graças a Deus, e até Ca- hoje são minhas amigas, Maravilha. amigos todos os Cajuru, tempos. conta pra nós como é que foi o dia que você entrou no rádio pela primeira vez. Como é que foi esse contato inicial com a radiofonia? Porque você não vai chegar na rádio, olha, eu cheguei hoje, eu já vou ser locutor. Geralmente você começa por ali, indo ao rádio, conhecendo as pessoas. Como é que foi esse contato inicial? Antônio José, em Cajuru, na Rádio Cultura, eu já comecei no primeiro dia como locutor, e no primeiro dia eu já ganhei uma punição, fui suspenso por 15 dias, porque no primeiro dia, na estreia, eu xinguei o prefeito da cidade de Cajuru. Você já Então eu chegou já comecei chegando. assim. Você já chegou chegando mesmo. Ali já mostrou o que eu iria ter durante toda a carreira de 45 anos no rádio e na televisão deste país. Mas, enfim, prazerosamente, de cabeça erguida, até porque eu falei Sim. mal do prefeito, porque realmente ele merecia. Isso lá em Cajuru. Em Cajuru. Depois eu fui para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto eu comecei como rádio escuta, né? Rádio escuta é aquele auxiliar do plantão, que é a voz que fala gol no Maracanã, gol no Uhum. Mineirão. Eu ficava ouvindo no rádio os jogos e passava para ele, o Marcos Frateschi, que eu não esqueço até hoje, e ele com uma voz muito bonita, entrava no ar na Rádio Renascença, o narrador era o Pedro Giacomini, o Datena era repórter, o Valadão era comentarista e eu auxiliar de plantão. Mas fiquei só 6 meses. E, Uhum. rapidinho eu já fui para o microfone também, passei a falar. E com 15 anos, para quase 16, eu fui para São Paulo para ser rádio escuta também na Rádio Globo, na histórica equipe do Osmar Santos, que o Faustão era Sim, repórter, o sim, Juarez Soares, sim. enfim, uma equipe histórica do rádio brasileiro na Rádio Globo Nacional, na Rua das Palmeiras, 315, em São Paulo, onde eu morava. Eu dormia no tapete da discoteca da rádio, e depois eu Sim. fui dormir na minha madrinha Marta, no Largo do Arouche. Eu ia a pé sempre do trabalho para a rádio com o maior prazer. E aí foi Rádio Globo, Rádio Capital, depois Belo Horizonte, Itatiaia, Guarani. Aí eu comecei na televisão em 1981, na afiliada principal do Brasil da Rede Tupi de televisão, que era a TV Itacolomi, que mudou para a TV Alterosa. Aí eu comecei em televisão, não saí mais. Eu tinha um programa com o Fernando Sasso e com Olavo Leite Cafunga Bastos. Na época, era histórico este programa chamado Papo de Bola Meio-Dia, Antônio, porque Sim. na época, você ganhar a audiência da Rede Globo era impossível. E Sim. em Minas Gerais, nós três éramos primeiro lugar todo dia. A gente batia no esporte da Globo de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 hora da tarde.
Olha, gente, que coisa interessante. Cajuru, só lembrando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que rádio escuta, discotecário de rádio são funções que já não existem mais, né? Hoje não se trabalha mais assim. Mas naquela época que você começou, necessitava que tivesse uma equipe ouvindo as emissoras de rádio das outras cidades para poder fazer o placar esportivo. Era isso? Exatamente. Porque Aham, depois da transmissão do jogo, de você fazer os vestiários, que naquela época você podia fazer vestiário, né? Você aham, entrava, entrevistava ao vivo o jogador. uhum, Hoje não, hoje é só coletiva depois do jogo, né? uhum, E aí acabava o trabalho dos vestiários depois do jogo. O que era normal era o placar esportivo que você falou, que era conhecido com o nome de resenha, né? sim, De balanço final. Aí era aham, o plantão esportivo informando todos os jogos do Brasil, todos os uhum. campeonatos, também os campeonatos do exterior. Era um trabalho bonito, gostoso, prazeroso, né, de fazer. E sempre uma equipe com mais de uma pessoa, né? Para fazer tudo isso, você tinha que ter alguns colegas ali para ir coletando essas informações e organizando no formato da notícia. Sim, na Rádio Globo, o Silvio Luiz e o Ovidio Nascimento, que dividiam o microfone, eles tinham 12 auxiliares, eu era um deles, de rádio escuta. Né? Era uma Uhum, equipe gigantesca, porque depois do jogo vinha esse programa chamado Balanço Final, ou Resenha, ou Placar Final. uhum, Então, era literalmente um programa esportivo uhum. depois da transmissão do jogo de futebol. Maravilha. E aí, como é que se deu esse seu primeiro contato com a televisão? Você já fazia sucesso no rádio, então foi chamado para trabalhar na televisão, lá em Minas Gerais, nesse programa histórico que você acabou de nos falar, que batia a Globo na audiência. Como é que se deu aí essa entrada? É porque eu, na Rádio Itatiaia, era o repórter volante, já com Sim. 18 anos de idade. O que é o Repórter repórter volante é o volante? repórter que fica na rua, ou é o repórter, também é o Não, repórter que fica na beira do campo, não é isso? Na o narração. repórter volante é o repórter do gramado, Isso. da, da área ali, Uhum, na metade do gramado, você fica ali, a postos, para quando termina, antes do jogo, para entrevistar os jogadores entrando em campo. E na época eu entrevistava o Reinaldo, o craque Reinaldo, super craque, aliás, e 120 mil pessoas no Mineirão gritavam. Eu pedia, vamos gritar, rei, 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 Reinaldo é nosso rei. 120 mil pessoas gritavam o nome do Reinaldo e depois olha, gritavam o meu nome. Era uma coisa olha, assim que beleza. emocionante. Audiência E fechada. O o estádio todo microfone sem ouvindo. fio, o microfone sem fio nessa época, Antônio, era uma lata, literalmente, uma lata com uma antena. Você Olha. ficava com a lata na mão e acabava o primeiro tempo, quem tinha pique era eu. Eu era o Aham, primeiro a chegar no jogador que fez o gol. Fazia aham, o gol o Reinaldo, fazia o gol o Cerezo, fazia o gol o Nelinho, fazia o gol o Joãozinho. Eu tinha que ser o primeiro a entrevistar. Então, você uhum, saía 100 metros rasos. uhum. Né? Então, era muito bom. E aí eu virei uma atração como repórter de campo, exatamente por a torcida me ver correndo para ser o primeiro a entrevistar jogador de futebol. Sim. Daí veio a motivação do Fernando Sasso, infelizmente falecido, narrador consagrado, ele que criou o bordão tá no filó, o gol dele, Uhum, ele gritava tá no filó. sim. Depois ele foi trabalhar na Rede Globo em Uhum. carreira nacional, mas ele é que teve a ideia de me convidar para fazer este programa de televisão com ele e com o Cafunga na TV Alterosa, a maior afiliada do Brasil da Rede Tupi de televisão. Aí foi, a minha vida foi. Você esteve na Copa de 1982, a Copa que o Brasil já chegou nela praticamente campeão e não ganhou, perdeu para a Itália? Sim, lá estava eu no Sarriá, na única Copa que eu chorei. Ah, Eu era mas. apaixonado pelo Tele Santana, que Aham. virou meu padrinho de casamento, Uhum. ele e a Dona Ivonete, a sua grande esposa, e era apaixonado por pessoas especiais no futebol na época. Né? Você tinha Uhum. Leandro, Júnior, Luizinho, Oscar, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico.
Eu só não ia muito com a cara do Éder. A gente brigava muito, o Éder e eu. E o Éder era de Minas Gerais, né? Eu brigava muito com ele lá no Galo, onde ele jogava na época, porque ele era Aham. expulso sempre e prejudicava o time, Tinha mas um era um chute baita jogador, extraordinário, hein? Tinha um balaço no pé, não é? pelo amor de Deus, né? Era bomba mesmo. Então foi uma época especial, né? Aham, Que a partir dali a minha vida continuou, cobrindo aham. Copas do Mundo, eliminatórias, e tendo aí já a partir de 82 uma carreira nacional, né? Uhum. Em 98, eu te escutava lá em Recife, porque vocês fizeram um pool com a Rádio Jornal do Comércio. Sim, É, Barbosa Filho. isso, o pessoal do Barbosa Filho, formou um pool de emissoras de rádio e a gente ouvia, na época você já estava por aqui, eu acho que já era a Rádio Car, acredito que era isso, 98, 98 era a minha rádio, cara, é, do é, Brasil, em Goiânia. Também um exatamente, momento histórico, a Rádio Car viveu no isso. esporte, no jornalismo. Uhum. Mas antes, em Goiânia, eu tinha uma equipe minha própria, independente, que eu terceirizava o horário na Rádio Difusora de Goiânia, né? Sim. Com o Padre Jesus Flores, Uhum. Gilson Almeida, e uma equipe fantástica que teve o orgulho de contratar o João Saldanha, o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. Saldanha foi morar em Goiânia, morava no meu apartamento, dois Olha. quartos, Uhum. e acordava às 7 horas da manhã para fazer café da manhã, para ele e para mim, e ele gritava, 3 minutos. Aí eu acordava e no começo eu não sabia o que era 3 minutos. Três É. minutos era o ovo que ele Ah, preparava para mim. Olha que privilégio, Antônio José, que a vida dá. Isso que que a gente beleza, hein? só tem que agradecer a Deus tudo. Eu vivi uma faculdade com o João Saldanha, durante um Sim, ano ele em Goiânia. Né? Saldanha é um homem de uma cultura extraordinária e sim. o maior comentarista que o país teve, Uhum. sem dúvida alguma. Nunca mais terá um João Saldanha. Ô Cajuru, é verdade que o Saldanha se afastou da seleção brasileira em 70 por não concordar com o regime militar ou porque recebeu pressão do regime militar? Foi exclusivamente porque o babaca do Médici Ah, quis que ele convocasse o Dario, o Dadá Maravilha, o Dario na época, centroavante do Atlético Mineiro. E o sim. Saldanha não queria. E o Saldanha falou: você escala os seus ministros e eu escalo a seleção. E ele foi aguentando até a pressão no presidente da época, que não se chamava CBF, né? Se chamava CBD, né? Quem Uhum. que era o presidente mesmo, Roberto? Era Heleno Nunes, né? O Heleno Nunes não aguentou a pressão política, né? Naquela ditadura. Ele era almirante Heleno Nunes, Aham. aquela ditadura brava e triste, né? Revoltante. Uhum. E aí o Saldanha deixou o time pronto para o Zagallo, né? Uhum. Para mim, quem foi campeão da Copa de 70 foi o Saldanha, não foi o Zagallo. O Zagallo pegou o time pronto, montado pelo Saldanha, Só colocou em campo. só fez uma mudança só e pronto, Uhum. acabou. Né? É. Ele só escalava, só dava a Uhum. camisa. Mas o time foi montado pelo Saldanha, os Sim. 11 do Saldanha. Que maravilha, que privilégio, hein? Conviver Eram com o as João feras do Saldanha. Saldanha. Saldanha Olha. que antes de morrer me autorizou em cartório usar a marca que era dele, né? As feras do Saldanha. E aí eu Olha. montei em Goiânia em 1986, que eu comecei, era a equipe do Mané, aí o Mané foi eleito deputado estadual, Mané de Oliveira, um segundo pai para mim também. Uhum. E aí eu criei a equipe As Feras do Cajuru, em Goiânia, Uhum. e aí vivemos momentos impagáveis no rádio Aham. brasileiro e na televisão. Ô Cajuru, você veio para Goiânia para trabalhar no rádio, recebeu um convite e veio para cá? Ou um dia você estava lá em Belo Horizonte, sabe de uma coisa, eu vou morar em Goiânia e mudou para cá assim e chegou aqui do nada? Como é que se deu isso? Não, eu estava Ah, rigorosamente, desde 1983, em São Paulo, já estava em São Paulo, certo. Depois Na da Vila Copa você Guilherme, foi para São Paulo. na Vila Guilherme, Antônio José, Uhum. na rua Dona Santa Veloso, era o quarteirão inteiro, o prédio da TV S, que começou como TVS, do Silvio Santos, o meu melhor patrão em toda a minha vida,
e depois virou SBT. Eu fui o Sim, primeiro repórter esportivo da TV Silvio Santos e depois do SBT. E certo. eu trabalhando com o Osmar de Oliveira, com o Juca Kfouri, um Tele Santana que chegou a ser comentarista nosso também no SBT, Uhum, o Otávio Pimentel, narrador que chegou a me conhecer em Goiânia, ele que me convidou para o SBT através do vice-presidente na época, o José Eduardo Marcondes, que era o diretor nacional das afiliadas do SBT em São Paulo. Então ali eu trabalhava, eu morava no porão, na casa do grande amigo, um outro paizão, Walter Garcia, que foi o motorista do Silvio Santos na época que o Silvio Santos fazia circo. Ele era o motorista da Kombi do Silvio Santos. E o Silvio Santos, como sempre, muito grato, lhe colocou como diretor de transportes no SBT. Eu morava na casa dele e fiz a Copa de 86 no México, o SBT Record, com o Silvio Luiz, com o Ciro José, com o Flávio Prado, era a equipe titular, era essa, Silvio, Ciro, o Flávio e eu. E fizemos a Copa do Mundo, então, de 86 no México, a equipe se chamava Unidos Venceremos, a gente chegava a 25 pontos, na época a Globo tinha 40, enfim, o SBT fez uma grande cobertura de Copa junto com a Record, né? Foi uma força. uhum. E lá de São Paulo, quando terminou a Copa, eu recebi uma proposta interessante, porque era o meu sonho, que era ser coordenador de uma equipe de esportes, que foi o Mané que me chamou, o Mané de Oliveira, lá em Goiânia, felizmente falecido. Fui morar na casa do Mané, comer o franguinho caipira, a Com, lasanha com da dona piqui, Marli, a mulher do Mané. E lá em Goiânia começou, então, essa história minha em rádio com as feras do Cajuru. certo. As Feras do Cajuru, que ainda é marca hoje em equipe de rádio por aqui, né? Hein? O Cajuru, e aí você ficou na Rádio Difusora e depois você comprou a Rádio K, montou a Rádio K e trouxe um timaço, inclusive locutores de fora trabalhavam aqui. Você tinha uma carteira aí de grandes anunciantes, né? De rádio era uma novidade, você tinha grandes anunciantes e foi um sucesso o seu trabalho na Rádio K, que durou de 97 a 2003, foi isso? Foi Sim. exatamente assim. Em 1986, depois da Copa do México, né, eu, em Goiânia, comecei a montar essa equipe. E, graças a Deus, ela virou uma marca nacional, as Feras do Cajuru, porque, como eu disse, ela chegou a ter João Saldanha, Galvão Bueno, que também foi para Goiânia, morou em Goiânia, Olha aí, com a gente. primeira esposa dele, a Lúcia Ferro, Aham. com a filha dele, com a Letícia, Uhum. com os filhos. E foi, assim, para o Brasil, uma grande surpresa, uma rádio de Goiânia, ter Sócrates como comentarista, Uhum. ter já na época Falcão, Casagrande. Depois do jogo, a Globo transmitia o jogo da seleção brasileira em qualquer lugar do mundo, e acabava o jogo, a equipe da Globo, o Galvão, o Casagrande, o Falcão e o Arnaldo César Coelho, eles se dirigiam imediatamente à cabine da rádio difusora de Goiânia com as feras do Cajuru e depois com a Rádio K do Brasil, que você lembrou aí, foi a Uhum. rádio que eu consegui Uhum. comprar numa estratégia que eu não tenho nenhuma vergonha de revelar, porque o maior político de Goiás, infelizmente falecido também, eu não gostava dele, mas como pessoa eu não tenho nada a queixar, até porque ele nunca me processou, interessante isso. Ao Aham. contrário do Marconi Perillo, que me processa até hoje, bloqueia salário meu no Senado e tudo. Eu Aham. falo do Íris Rezende. O Íris Sim. Rezende é o. Você ouviu falar muito dele? Você Trabalhei lembra? com ele, ó. Eu vim aqui para a prefeitura trabalhar com ele. Eu vim aqui em 2017 para trabalhar com o Iris Rezende. Do último mandato, eu trabalhei na gestão com ele. Tive esse privilégio e aprendi muito com o inesquecível Iris Rezende, para mim, um dos maiores políticos que já passou por esse país. Para mim, um dos piores políticos do estado de Goiás e um dos que mais roubou. Só roubou mais do que ele o Marconi Perillo, que
inclusive cria dele, né? Começou com ele no PMDB jovem. Então, o Íris fez coisas para Goiás, sem dúvida alguma, roubou demais. Eu tenho essa opinião, não vou mudar minha opinião só porque ele morreu. Era isso que eu falava dele, por que eu não vou falar agora? Mas, enfim, respeito a tua opinião, Antônio José, respeito a opinião de quem discorda de mim. Né? Opinião é cada um dá a sua e pronto, acabou, na boa. Isso é democracia, eu não abro mão. Mas a Rádio K veio como um presente em que o Marcos Vinícius Queiroz, um publicitário, e o Barbosa Neto, deputado na época, primo da minha então esposa, com quem eu fiquei 10 anos, a Isabela, eles dois que conseguiram convencer a filha do Joaquim Roriz, político, a Liliane, Sim. a vender a Rádio Clube de Goiânia. A rádio chamava Rádio Clube de Goiânia, uma porcaria, microfone péssimo, não tinha estúdio, não tinha mesa de áudio decente, não tinha nada. A rádio era o dia inteiro programa com um pastor de igreja, a rádio abandonada. Mas o Marcos Vinícius e o Barbosa conseguiram comprar, porque o Iris Rezende não deixava o Cajuru ter uma rádio. O Iris tentava me tirar da rádio difusora, mas o padre Jesus Flores, também infelizmente falecido, bravamente me mantinha no ar, me dava toda a liberdade. E aí eu fui atrás da minha própria rádio, que era o meu sonho, e a criei com o nome de Rádio K do Brasil. No esporte, ela tinha, como você falou, grandes nomes, grandes patrocinadores, Caninha 51, Conhaque de Alcatrão, de São João da Barra, Bradesco, a Brahma Chopp, era a maior patrocinadora da minha equipe de esportes, e a equipe, como nunca aconteceu em Goiás, transmitia tudo, Olimpíada, começou em Seul, depois em Barcelona, Atlanta, Copa do Mundo, começou na Itália em 90, 94, a Copa nos Estados Unidos, 98, a maior equipe do Brasil em rádio, maior do que a Rádio Globo, inclusive, a Rádio K do Brasil, levou 19 pessoas para a França na Copa de 98, foi matéria da revista Veja, quem quiser é só pegar a Veja, de agosto de 98, quando a Veja colocou a Rádio K do Brasil e a Rede Globo de televisão como responsáveis pela maior cobertura da Copa do Mundo, aquela Copa triste da final entre Brasil e França, o que aconteceu com o Ronaldo. Foi isso, só coisa boa para lembrar, graças a Deus. Ô Cajuru, agora lembrando que a essa altura a rádio que você adquiriu, que era aquela rádio fraquinha, que não tinha estrutura nenhuma, nessa altura você já tinha trazido, inclusive, um transmissor potente, a rádio já era outra emissora e já tinha uma grande audiência e um grande alcance também, não é isso? A rádio tinha, Antônio José, um canhão, né, que era o nosso transmissor, com o que nós compramos no Canadá na época, rigorosamente no Canadá, e para pagar em parcelas a se perder de vista, né? Mas a rádio era muito forte, ela tinha 50 mil watts, ela pegava em São Paulo. O Juarez Soares, o Juca Kfouri, o Luiz Henrique Gurian, que eram profissionais de São Paulo que trabalhavam na Rádio K do Brasil em Goiânia, ouviam a emissora normalmente, né? Não precisava de usar telefone, o retorno era pelo próprio radinho de pilha, pelo rádio normal. Uma potência. E ela, no jornalismo, a Rádio K do Brasil fez história, sem nenhuma dúvida, nacionalmente. Você, às 8 horas da manhã, tinha um programa chamado Hora da Verdade, até às 10 da manhã. Pensem, vocês que estão ouvindo aqui, o Acesso Podcast com o brilhante Antônio José, pensem o que era uma rádio na época, com um programa de jornalismo chamado Hora da Verdade, que abria às 8 horas da manhã, ao vivo de Nova York, com Lucas Mendes. Olha aí, o maior repórter da história da Rede Globo. O repórter que criou o padrão de off, ou seja, da fala do repórter para cobrir a imagem na matéria de televisão. Lucas Mendes começava às 8 da manhã. Aí vinha Carlos Nascimento, de Brasília, Carlos Monforte, de Brasília, Ana Terra, de Brasília, vinha Alexandre Garcia, de Brasília, Francisco José, do Nordeste, Jader de Oliveira, de Londres, e fechava às 10 horas da manhã o programa com Paulo Francis, o histórico
O histórico Paulo Francis, polêmico. Insubstituível, né? Um gênio, né? Insubstituível para mim. Há Aham. pessoas para mim que são insubstituíveis. Aham. E, E o Paulo Francis tinha todo um jeito de comunicar, um jeito diferente, um estilo todo próprio, não é isso? exatamente, dele, né? Dele, é. E de uma cultura abismal, né? Sim. Então, encerrava o programa com o Paulo Francis ao vivo de Nova York. Então, Olha esse era o programa diário que Uhum. o Brasil inteiro depois conheceu. Uhum. Cajuru, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos no minutinho. É só para tomar uma aguinha aqui e a Toma gente aí. volta em um minuto, tá bom? Um prazer. Toma aí, eu tomo aqui. Tá bom, já voltamos. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Muito bem, voltamos com o nosso convidado, o senador Jorge Cajuru, e você está conosco aqui no Acessos Podcast. Senador, o senhor teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas da mídia, celebridades, trabalhou aí na imprensa, tem uma história na radiofonia brasileira, na televisão, como a gente já falou aqui no programa. Mas o senhor tem um detalhe importante, eu particularmente não sabia, senador, né? Eu sou uma pessoa com deficiência visual, às vezes nem todas as informações a gente consegue acessar. O senhor tem no corpo tatuado o nome de celebridades. É homenagem ou é paixão mesmo? Admiração grande? É uma mistura de tudo, né? De tudo, Principalmente né? a palavra Antônio José, que é pouco, na minha opinião, é muito pouco se praticar essa palavra no mundo de hoje, que se chama gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter. Então, Sim. é a minha gratidão. É a minha mãe, Sim. tatuada no braço direito. Olha. E no braço esquerdo, a Claudinha Leite, cantora, que eu a conheci no começo da carreira dela. Sim. E ela foi muito especial, especialmente na hora escura minha, em que eu quase fui para o colo de Deus, lá em Goiânia, e acabei em Ribeirão Preto hospitalizado, fiquei 29 dias, e ali eu ganhei essa alegria da amizade da Claudinha Leite. Né? E o da Atena, aqui na minha costa, nas minhas costas, por tudo que ele representa na minha vida. Eu tatuei quem eu devia, é gratidão, e acabei fazendo o mesmo com a Galisteu. Hoje nós não somos amigos mais. Sim. Agora, eu não vou esquecer o que ela foi para mim durante o tempo que vivemos juntos no SBT, em programa, né, o Fora do Ar, com a Hebe Camargo e ela, e o Cacá Rossetti. E então é isso aí. Eu não sou de tatuar animal, não. Eu gosto de tatuar quem fez parte da minha história. E fazer questão de trazer essa marca no corpo, né, de pessoas que o senhor tem aí toda essa gratidão. Isso é diferente, é importante, bem interessante, né? Eu não sabia e fiquei assim bastante admirado, né? Achei bacana esse gesto. Mas olha, o senhor está no rádio, está na televisão, já bastante conhecido, figura conhecida aqui no estado de Goiás, no Brasil inteiro, né? E aí o senhor resolve candidatar-se
a vereador. Tem aí um intervalo, né? O senhor sai do rádio aqui e depois o senhor volta e é recebido pelo povo de Goiânia com 37 mil votos para vereador aqui da capital. Como é que foi esse momento de distanciamento de Goiânia e da volta por cima nos braços do povo, literalmente? Conte para nós. Bom, eu tinha, Antônio José, como já te falei a palavra, eu tinha e tenho até hoje, evidente, hoje mais ainda, uma gratidão com o estado de Goiás muito forte. Lembranças as melhores possíveis, casamento, amizade, irmão mesmo contigo, irmã, enfim, amigos como se fossem da sua infância, e uma vida muito bonita pela audiência, a forma como a população goiana me tratava, as torcidas de futebol no estádio, os torcedores viravam para a cabine, viam mais a cabine do que o jogo, né? Tamanha era a força da equipe Feras do Cajuru no rádio e na televisão. Então, eu decidi encerrar a carreira nacional na televisão brasileira no dia 29 de junho de 2014, em plena Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu pedi demissão ao vivo no canal Esporte Interativo, que hoje é TNT, Tanner, né? E no programa Raul Gil no SBT. Eu pedi demissão ao vivo. Ao vivo. Nessas duas emissoras. Falei que eu não queria mais. Eu já tinha me enojado do meio de televisão. Não por causa do meio, por causa da forma como eu saía, a pedido de políticos. Por exemplo, eu fui demitido ao vivo da Band em 2004, a mando de Aécio Neves, né? Aquele canalha de Minas Gerais, que hoje está vendo que o que você faz aqui, você vai ter uma resposta lá na frente. Você paga aqui mesmo, né? A tua prestação de contas já começa aqui mesmo. Ele, mal como está, hoje execrado politicamente, é um deputado federal que quase não ganhou a eleição em Minas, com 120 mil votos, e o Marconi Perillo, que ficou em quinto lugar como Senado, disputando comigo, eu e ele. A briga foi assim mesmo, eu disputei a eleição com ele mesmo, para ganhar dele, e avisei antes que ia ganhar, graças a Deus. Eu aprendi esse otimismo com o Romário, com o Baixinho, que é meu amigo desde 1990, falei que ia derrotá-lo e fui para a eleição ao Senado. Mas antes, em 2014, como eu te disse, quando eu encerrei a carreira na televisão, eu quis voltar para Goiânia por causa de toda essa história minha lá, não só familiar, mas dessa forma, profissional. Em todas as questões, eu tinha gratidão para Goiás. E eu tinha certeza que a população goiana iria me dar esse presente, de entrar na vida pública para deixar um legado que eu deixarei em 2027, quando termina o meu mandato aqui em Brasília de empregado público. Não sou senador, sou empregado público. Eu fui candidato em 2014, eu cheguei já em cima da hora da eleição para deputado federal. Foi uma surpresa, porque uma campanha de um flat, eu estava muito mal de saúde, foi aí que eu fiz a segunda cirurgia grave na minha vida, a cirurgia metabólica, que é a cirurgia do diabetes, não é bariátrica, é diferente. A bariátrica é estômago, né? Eu fiz a de unir o ilho ao duodeno e a insulina passar pelo pâncreas. E aí eu tive 108 mil votos como deputado federal. Fui o quarto mais votado. Só que essa merda chamada legenda, por 1.800 votos, eu não tomei posse. Mas ganhei a eleição, que vale isso. Fiquei em quarto lugar. Cheguei em Goiânia em agosto, a eleição 2 de outubro. E ali Goiás mostrou que me queria na vida pública. Aí eu comecei como vereador, para realmente ter uma experiência. Prometi que ficaria só 2 anos, eu não enganei o meu eleitor, Antônio José. Eu avisei que eu só ficaria 2 anos e registrei em cartório e disse 2 anos antes que eu seria candidato ao Senado, que ganharia a eleição. Graças a Deus ganhei e graças à população goiana, pela qual eu tenho essa gratidão muito forte, porque eu fui o vereador mais votado da história de Goiás, o segundo mais votado proporcionalmente do Brasil,
com quase 38 mil votos, e depois de 2 anos entrei nessa disputa do Senado Federal, quase 1.700.000 votos, era para ter 2 milhões de votos, não tive porque houve uma sacanagem de uma parte execrável da igreja evangélica em Goiás, de pastores que vendem a palavra de Deus, são canalhas mesmo, usam a palavra de Deus e pegam o dízimo e ficam milionários. Esses pastores fizeram uma fake news maldosa minha, que me colocava como um adversário de Deus, né, como um ateu e tal. Logo eu, que desde menino fui coroinha, fui sacristão, fui seminarista em Brodowski, né, e tenho um amor público e declarado por Deus e por Nossa Senhora da Aparecida, sou devoto dela em função da minha mãe. E aí veio essa vitória inédita no Brasil, né? Uma campanha com 15 segundos de televisão, uma campanha em que eu viajava de ônibus com o meu assessor até hoje, o Vitinho, que virou meu amigo, virou um filho meu, um filho ingrato de vez em quando, né? Ontem, por exemplo, trouxe o filho dele aqui, o filho dele fez uma bagunça aqui no meu apartamento, aí eu dava um tapa na bunda do filho dele, ele brigava comigo. O filho tem que apanhar, mas não é apanhar com força, é tapa carinhoso, né? Eu levava da minha mãe, levava do meu pai. E aí, Antônio José, foi isso. E aqui estou como senador. Então, senador, essa questão assim de pastores, por exemplo, nós temos agora uma questão aí no MEC, né, de pastores aí fazendo lobby, né, segundo a imprensa, segundo o que está sendo apurado, inclusive resultando aí na saída do ministro da Educação. Então, esse comportamento não lhe é estranho. O senhor já foi vítima de pastores aqui em Goiás, é isso? É rigorosamente isso. É preciso deixar claro, Antônio José, que existem pastores do bem. Sim. Eu sou amigo pessoal do pastor Messias, da ala boa, da ala séria, da ala abençoada, que é a ala missão, da Assembleia de Deus. Sim. Eu sou amigo pessoal do pastor Messias, o filho dele é meu amigo, é um cara que tem palavra, que eu tenho o maior respeito por ele, e vou apoiá-lo como candidato a deputado estadual em Goiás, o Jonatas Messias. Eu tenho em Belo Horizonte o pastor Linhares, que é meu amigo também. Em Goiânia eu tenho o pastor Jairo, em Goiânia não, em Ribeirão Preto, Goiânia é o pastor Messias. Então, tem pastores do bem e tem pastores do mal, como em qualquer meio. Como padres do bem e padres do mal também. Exatamente. Igreja evangélica, né? Agora, os pastores do MEC são canalhas, evidentemente. O Gilmar e o Ailton, os dois. E o Gilmar, infelizmente, é de Goiânia. Né? Para nós é triste ter que falar isso. Vai fazer o quê? Existe. E aí, você tem Silas Malafaia, que para mim é um pilantra, um patife, que vende a palavra de Deus também. Você tem aquele Valdemiro, aquele do chapéu também, pelo amor de Deus, de dar nojo, um cara daquele, né? Agora, tem gente inocente, infelizmente, que acaba acreditando nesses caras, e esses caras viram milionários com o dinheiro de um público que vive uma vida difícil, que às vezes deixa de comprar um leite para o filho, porque é obrigado a colocar R$100, a colocar o que tiver numa igreja em que eles falam que eles é um dinheiro para Deus. Que Deus, na minha opinião, nunca pediu dinheiro para ninguém, não. Deus pediu a fé. E para mim, para você chegar a Deus, Antônio José, você não precisa de intermediário. Eu cheguei a Deus sem intermediário, graças a Deus. Entendi. Senador, o seguinte, o senhor falou um pouco aí para nós, o senhor falou, inclusive, que teve bastante doente, falando assim da questão do diabetes. O senhor é uma pessoa que tem diabetes, essa doença, ela lhe trouxe assim, problemas na visão, né, dificuldades. O senhor hoje é uma pessoa que tem visão monocular e no olho que enxerga tem uma baixíssima visão, se não estou enganado, aí em torno de 14%, 15%. Não, 9%. 9%? Ah, 9%, olha aí.
Como é que o senhor tem feito, né? Não, antes de perguntar como é que o senhor tem feito, eu queria saber o seguinte: desde quando o senhor passou a conviver com esse déficit visual, né? Com essa perda de visão, e como fez para exercer tantas funções, inclusive na imprensa, que demanda bastante da visão, com essa perda visual? Conte para nós como é que foi essa relação, porque isso é importante, inclusive, para pessoas que nos assistem agora, que têm também uma perda de visão e etc. Nos conte. Bom, desde menino, né, Antônio José? Desde menino. Eu, como filho único Uhum. da dona Zezé,Sim. e do Zezinho, eu já usava um óculos. Eu tenho até foto, eu vou mandar para você vai ficar assustado. Da Atena me sacaneia pra caramba. Já usava um fundo de garrafa? 12 anos de idade, fundo de garrafa mesmo. Né? Era uma grossura enorme. Certo. Atena, Sócrates, ficavam me gozando o tempo inteiro por causa do meu óculos. Isso era o quê? Miopia? Miopia e astigmatismo, né? Certo, certo. Muito forte. E aí, depois que veio o diabetes, eu descobri o diabetes quando a mamãe morreu, em 2003. Certo. O Datena botou na minha cabeça que eu tinha que ir no médico, porque a mamãe morreu do diabetes. A mamãe morreu com 61 anos de idade por causa do diabetes. Morreu no chuveiro tomando banho, num sábado à noite. E aí o diabetes veio, tirou um olho meu por descolamento de retina. A retina não tem transplante, né? Uhum. E aí eu uso prótese. E o outro olho meu foi, aos poucos, a visão foi caindo. Uhum. Mas tudo bem. Como é algo que aconteceu desde menino, eu enfrentei com toda a dificuldade, com muito prazer, porque Deus me tirou um olho, mas me deu 6 ouvidos. Uhum. E me deu a vontade de trabalhar, a saúde para acordar todo dia cedo e orgulhar a mamãe, orgulhar meu pai, que era a minha obrigação. E eles vivos viram a minha carreira nacional. Quando a Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil, fez uma matéria de uma página inteira comigo, quando eu era repórter do SBT, em 2003, o papai, que era alcoólatra, infelizmente, o papai chegou em mim, orgulhoso na cidade, por todo canto que ele estava, vinha alguém falar para ele: o teu filho, Jorginho, meu nome era Jorginho quando criança, né? Olha o Jorginho na Folha de São Paulo, você viu que beleza o teu filho e tal. Aí o papai chegou em mim e falou: meu filho, eu vim aqui falar uma coisa para você. Sim. Você me deu um orgulho. Olha. E eu vou fazer uma coisa por você. Eu falei: o quê, papai? A partir de hoje, eu nunca mais bebo. Eu nunca mais ponho um gole de álcool na boca. Nunca mais eu vou beber, meu filho. Pai, fico muito feliz se esse é o orgulho que eu te dei. Vai em frente, estamos juntos. E ele realmente, um homem de palavra. Não bebeu mais? Nunca mais ele bebeu. Uhum. Enfim, morreu em Goiânia comigo, morreu nos braços da minha ex-esposa, Isabela. Uhum. Mas viu o meu casamento, então ele viu os grandes momentos que eu vivi, o papai. Mamãe também. Mamãe faleceu depois, né? Em 2003. Uhum. Então, eu estava te falando sobre a visão numa boa até hoje. Eu apenas queixo. Eu te falei antes da nossa conversa aqui no Acesso Podcast. Uhum. Eu só queixo de não ler mais livros, porque eu amava ler, né? Sim. O último livro que eu li foi o Ética, do Baruch de Spinoza, que mostra... Para quem gosta de ler, leia Ética, Baruch de Spinoza. O livro mostra que 200 anos atrás o mundo também não tinha essa palavra ética, né? Para muitos, ética tem ambiguidade. E ética não tem ambiguidade. Ela é uma só na vida profissional, na vida pessoal, né? É uma só. Uhum. Então, sigo a vida e, sob visão, nada a reclamar. Uma curiosidade pessoal, com 9% de visão em apenas um olho, o senhor tem alguma dificuldade para se locomover, se deslocar? Como é que o senhor
trabalha essas questões? Ambientes claros, ambientes mais escuros, essa questão de luminosidade que traz muitas vezes assim dificuldades para pessoas com baixa visão. Como é que o senhor tem se adaptado a isso? Antônio José, querido, e todos que estão nos acompanhando, desejando sempre Deus saúde a todos e todas, a visão, ela realmente você tem que respeitar, porque ela te surpreende, né? Aos poucos, eu fui tendo problemas para caminhar, então eu chego aqui no meu flat, graças a Deus, de 35 metros quadrados, que eu pago, que eu não vivo em apartamento do Senado, eu sou um parlamentar, que você pode entrar no portal de transparência do Senado Federal e colocar lá, Jorge Cajuru, quanto custa? Eu custo zero, porque eu recuso 100% de todos os privilégios que o senador tem, de todas as mordomias que tem. Portanto, eu não moro em apartamento de 300 metros quadrados, que o senador tem direito. Eu moro aqui no meu fletinho, na minha kitnet, no meu cantinho, com prazer. E só agradeço a Deus o pouco que eu pedi a ele me deu em dobro. E para chegar aqui, eu sempre tenho a companhia, o Vitor, o Roberto Gonçalves, que foi quem teve contato com você. Sim, sim. Sempre eu tenho alguém me acompanhando. Dando um apoio. Por causa do perigo de rua, né? Porque o Brasil não tem rua, né? As ruas do Brasil, você sabe como elas são, né? Então, eu já caí, eu já tive problema. Né? Sempre o pé machucado, alguma coisa de manhã eu acordo, tá a perna roxa, tal, porque eu bati quando eu levantei para ir no banheiro, tal, na madrugada, tal. Eu durmo com remédios fortes, eu durmo com Rivotril, com clozapina, com a melatonina. Então, remédio forte faz você acordar e de repente você tem uma surpresa, né? É o armário, você bate a perna em algum lugar. Mas, de resto, eu para fazer pronunciamento que o Roberto prepara para mim, eu escolho o tema ou ele escolhe, e eu vou para a tribuna. A letra, qual que é o tamanho que está? 32, né? O Roberto está comigo aqui. Já está bem grande, viu? 32 é a letra enorme. 32 em negrito. A letra tem que ser pretinha, né? Tamanho 32. E mesmo assim, hoje está com dificuldade. Esse é o óculos que o Tasso Gereissati, senador do Ceará, meu amigo, querido Tasso. O Tasso me trouxe de presente de Nápoles, na Itália. Ele sabe que eu gosto de óculos quadrado e redondo. E esse é o óculos, dos três que eu tenho, esse é o que melhor está sendo hoje para enxergar de perto. Mas, no mais, eu saio pouco, eu não tenho vida social, eu não gosto de sair. Principalmente depois da pandemia, de tudo que o brasileiro está passando, você vê tantos amigos perdendo emprego, gente passando fome, não há nada mais humilhante do que a fome. Então, eu não tenho prazer de ir para restaurante, para sentar, comer. Eu prefiro ficar quieto no meu canto, comer no meu canto, comer o meu PF todo dia, que é um PF bom, no máximo R$25, às vezes 30. Agora o Murilim, que cuida da minha vida, não deixa eu gastar mais do que 40, né? Né, Vitinho? E o Vitinho divide a comida comigo. Puto da vida ele fica, porque ele queria comer um prato sozinho. Ele não faz isso com prazer, é traíra. E a gente divide a comida aqui e com relação à visão, vai levando. Maravilha. É ter ouvido. Bom demais. Cajuru, nós estamos vivendo hoje um momento na política bem diferente. Hoje, as pessoas têm até dificuldade de dizer de que partido ou em quem vai votar. Eu assisti recentemente uma entrevista com o ex-presidente Lula, que ele disse que a polarização é algo da política mesmo. Você tem confronto de ideias, de projetos, etc. Na imprensa, na política, o senhor sempre foi um homem de ter ideias firmes,
muito convicto daquilo que o senhor acredita, dos seus pensamentos. O senhor acha que estamos vivendo num momento de muita polarização ou a polarização é necessária ao debate político? Não, eu não vejo, Antônio José, como necessária a polarização, o fla-flu. Eu vejo com maus olhos e com os bons olhos que eu tenho de Deus, eu posso falar isso publicamente, como subo na tribuna do Senado Federal todo dia, e lamento essa polarização, porque a polarização, quando ela é boa, por exemplo, se você lembrar, você é novo, não sei se você chegou a viver essa época, mas se você pegar 1990, né, Roberto, a eleição presidencial... Não sou tão novo assim, não. Eu lembro de 1990. Eu tenho 50 anos. Eu tenho 61. A eleição de 89, mas para 90, né? A primeira depois da ditadura, a primeira depois do José Sarney, né, dos 5 anos com o Sarney, né? Isso, 90. Ela era uma polarização linda. Eleição que elegeu o Collor. Mas ela tinha grandes nomes. Ela tinha Leonel Brizola, tinha Mário Covas, tinha Ulisses Guimarães, tinha um Lula começando. Então, assim, indiscutivelmente, era uma polarização diferenciada de hoje. Então, Antônio, era diferente, né? A polarização boa, ela faz bem para o país, né? A ruim, porque evidentemente, eu não voto nem em Bolsonaro, nem Lula, né? Eu, agora que o Sérgio Moro saiu do Podemos, que ele seja feliz, o meu nome é o Ciro Gomes. Eu gosto do Ciro, o Ciro é preparadíssimo, embora às vezes é muito raivoso, isso o prejudica, na minha opinião, mas não me faz perder a admiração que tenho por ele. E para concluir essa sua pergunta boa, bem colocada, a polarização ela vai continuar. Dificilmente o Brasil vai aplaudir uma terceira via, infelizmente, porque seria melhor uma terceira via para o país. Então, vamos aproveitar esse momento e esclareça, então, a sua relação com o Bolsonaro e a análise que o senhor faz do governo dele. Bom, primeiro, relação nenhuma. Relação republicana. Certo. Primeiro motivo, Antônio José. Na minha eleição ao Senado, ele implorou em vídeos o voto contra o Cajuru. Ele apoiava o Wilder Moraes, candidato aí no estado de Goiás. Ele gravou vídeo na televisão, eu tenho vídeo, e quem se lembra, ele nem conversava comigo. Ele só passou a conversar comigo no primeiro ano de mandato dele, quando eu apresentei, e o Hamilton Mourão que sancionou, mas o Bolsonaro também iria sancionar, o meu projeto nacional de atendimento ao diabético no SUS, né? E ao meu centro diabético em Goiânia. Hoje já tem em Rio Verde, e nesse ano vai ter em Itumbiara, Ipameri, Séries e Lusiânia no entorno. São 6 centros diabéticos. Graças a Deus eu tinha essa meta, preocupado eu com essa doença rara, silenciosa, que é a mais terrível do mundo, embora seja a terceira que mais mate. As 2 anteriores, AVC e hipertensão, são provocadas, essas 2, também pelo diabetes. Sim. Então, com muito orgulho, eu tenho essa causa, que é a causa do diabético e também do câncer, que é outra doença que todo mundo sabe da gravidade dela. E eu ajudo a bancar anualmente 4 hospitais do câncer, de Goiânia, de Rio Verde, de Jataí e agora de Itumbiara. Então, as 2 prioridades do meu mandato como senador, como empregado público, o câncer e o diabetes. Então, o Bolsonaro, por ter ele, especialmente a mulher dele, a Michele, por ter assumido de forma espontânea que apoiaria essa minha finalidade, essa minha causa chamada diabetes,
Eu tive uma relação republicana com ele, respeitosa no seu primeiro ano de mandato, porém, eu fazia críticas ao governo dele, as coisas erradas, e reconhecia as poucas coisas boas que no começo do governo dele existiam. Ele tinha um Henrique Mandetta, ministro da Saúde, ele tinha um ministro da Infraestrutura como o Tarcísio de Freitas, ele tinha mais o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, então ele merecia elogios. Depois ele foi perdendo tudo, fazendo só bobagem, falando bobagem como ninguém na história do Brasil. A gente nunca viu na história do país, nunca, um presidente da República com a linguagem, né, deplorável desse psicopata chamado Jair Bolsonaro. E aí eu rompi a relação republicana com ele, perfeito? Depois de ver as besteiras dele e a forma como ele encarou uma doença gravíssima que veio ao mundo inteiro, chamada coronavírus, né? Uhum. A forma como enfrentou essa pandemia foi detestável, né? Nunca mais o Brasil vai esquecer o cara chamando de gripinha, o cara dizendo que ele não era coveiro. Impressionante, né? O desrespeito dele à ciência, né? Sim, uma doença que o mundo inteiro respeitou e só ele levou em brincadeira. Então, é isso que eu tenho a dizer para você. Agradeço você me dar esse espaço, porque tem gente na imprensa que acha que eu era amigo dele. Amigo dele como? Eu nunca fui na casa dele, nunca almocei com ele, ele nunca veio na minha casa. Que amigo? Né? Eu tinha uma relação republicana porque ele respeitava os meus projetos como senador, e inclusive apoiou o principal deles, como eu te falei, diabetes. Mas isso não me tornava dependente dele e aliado dele. Pelo contrário, eu não sou nem oposição nem situação, eu odeio a palavra quanto pior, melhor. Eu queria que o governo dele desse certo, torcia para isso, mas vi que não tem jeito de dar certo pelo caráter dele, né? Pela falta de respeito à liturgia do cargo. Né? Então, tomara a Deus que Bolsonaro nunca mais. Senador, para encerrar, duas perguntas bem rápidas para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que a hora passou voando, viu? Muito bom conversar com o senhor. Jorge Cajuru será candidato à reeleição ao Senado? Nunca. Eu registrei em cartório que não seria candidato à reeleição. O meu primeiro projeto foi o fim da reeleição no Executivo. Como eu sou contra a reeleição, eu não vou, de forma alguma, ser candidato à reeleição no Senado Federal. De repente, posso ser candidato a deputado federal, para continuar mais 4 anos na vida pública e deixar o meu legado. Mas não quero, não tenho vontade, não, por causa da saúde, porque também já enchi o saco com esse meio político aqui no Brasil. Não é fácil. Eu quero deixar um legado em Goiás, ninguém nunca vai esquecer. Né? Os centros diabéticos, os hospitais do câncer, as escolas estaduais, o hospital de doenças raras e de autismo, que no Brasil não existe. Eu vou até o ano que vem inaugurar em Goiânia, na capital, que eu tanto amo, minha querida Goiânia, fazer meu trabalho e sair de forma limpa desse meio político, que parte dele, não todo, eu não generalizo, tem muita gente boa, mas uma parte é um chiqueiro, e desse chiqueiro eu não quero levar nenhum cheiro. Sair e seguir a vida, Antônio José. Muito bem. O senhor é um ferrenho defensor da democracia. Acabou de nos dizer que no primeiro turno nem Lula nem Bolsonaro declarou voto ao ex-ministro Ciro Gomes. Lhe pergunto... Isso o Podemos não decidir, né? Eu vou apoiar o candidato que o Podemos, meu partido, orgulhosamente quiser. Então, se o Podemos liberar a gente, como deve acontecer, aí cada um escolhe o seu candidato. O meu certo. Em um eventual segundo turno, Lula e Bolsonaro, em quem vota Cajuru? Não compareço às urnas. Não vai às urnas. Ok. Pago a multa de R$4. Certo, muito bem. Bom, meus amigos, este é o podcast, o Acesso Podcast.
Você gostou da nossa conversa? Pode continuar participando neste debate aí nos comentários. Nós estamos em todas as redes sociais e aproveite e se inscreva também no nosso canal e deixe o seu like. Grande abraço e voltamos na próxima semana. Valeu!